Agora que o soldado estava todo equipado, que estava vestido com a sua armadura, então ele estava pronto para pegar a espada e lutar, e ir para a batalha. Nós precisamos nos preparar com a palavra de Deus. Em Hebreus, capítulo 4, Hebreus 4:12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Isso não significa que nós vamos sair por aí batendo nas pessoas com a Bíblia. Não! Mas nós vamos combater o mal com a palavra de Deus. E foram esses ensinos que Guto recebeu lá no acampamento. E ele estava decidido, ao voltar para casa, ele ia convidar o Jorge para ir até a loja e pagar pela lanterna que ele roubou. Assim, o Jorge poderia ver a diferença em sua vida. Mas o Guto também confessou para Deus o seu pecado. E ele ficou em paz, porque ele tinha certeza que o Senhor o perdoou. Eu fico pensando que se você já confiou no Senhor Jesus como seu Salvador, você precisa continuar crescendo e, para isso, usar a armadura de Deus. Em Efésios 6:13 até o 18, diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir ao dia mau. Agora que o soldado estava todo equipado, 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 que estava vestido com a sua armadura, 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 que estava vestido com a sua armadura. Então ele estava pronto para pegar a espada. 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 Então ele estava pronto para pegar a espada e lutar. E ir para a batalha. 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 Nós precisamos nos preparar com a palavra de Deus. Nós precisamos nos preparar com a palavra de Deus. Nós precisamos nos preparar com a palavra de Deus. Nós precisamos nos preparar com a palavra de Deus. Nós precisamos nos preparar com a palavra de Deus. Em Hebreus, capítulo 4. 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 Hebreus 4:12 diz assim. 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 Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz.
e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E penetra até o ponto de dividir alma e espírito. E penetra até o ponto de dividir alma e espírito. E penetra até o ponto de dividir alma e espírito. E penetra até o ponto de dividir alma e espírito. E penetra até o ponto de dividir alma e espírito. Juntas e medulas, e é apta para discernir. 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 Juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. 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 Isso não significa que nós vamos sair por aí batendo nas pessoas com a Bíblia. Isso não significa que nós vamos sair por aí batendo nas pessoas com a Bíblia. Isso não significa que nós vamos sair por aí batendo nas pessoas com a Bíblia. Isso não significa que nós vamos sair por aí batendo nas pessoas com a Bíblia. Isso não significa que nós vamos sair por aí batendo nas pessoas com a Bíblia. Não, mas nós vamos combater o mal com a palavra de Deus. Não, mas nós vamos combater o mal com a palavra de Deus. Não, mas nós vamos combater o mal com a palavra de Deus. Não, mas nós vamos combater o mal com a palavra de Deus. Não, mas nós vamos combater o mal com a palavra de Deus. Não, mas nós vamos combater o mal com a palavra de Deus. E foram esses ensinos que Guto recebeu lá no acampamento. E foram esses ensinos que Guto recebeu lá no acampamento. E foram esses ensinos que Guto recebeu lá no acampamento. E foram esses ensinos que Guto recebeu lá no acampamento. E foram esses ensinos que Guto recebeu lá no acampamento. E ele estava decidido, ao voltar para casa. 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 Ele ia convidar o Jorge para ir até a loja. Ele ia convidar o Jorge para ir até a loja. Ele ia convidar o Jorge para ir até a loja. Ele ia convidar o Jorge para ir até a loja. Ele ia convidar o Jorge para ir até a loja e pagar pela lanterna que ele roubou. 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 Assim, o Jorge poderia ver a diferença em sua vida. Assim, o Jorge poderia ver a diferença em sua vida. Assim, o Jorge poderia ver a diferença em sua vida. Assim, o Jorge poderia ver a diferença em sua vida. Assim, o Jorge poderia ver a diferença em sua vida.
Mas o Guto também confessou para Deus o seu pecado. Mas o Guto também confessou para Deus o seu pecado. Mas o Guto também confessou para Deus o seu pecado. Mas o Guto também confessou para Deus o seu pecado. Mas o Guto também confessou para Deus o seu pecado. E ele ficou em paz, porque ele tinha certeza que o Senhor o perdoou. E ele ficou em paz, porque ele tinha certeza que o Senhor o perdoou. E ele ficou em paz, porque ele tinha certeza que o Senhor o perdoou. E ele ficou em paz, porque ele tinha certeza que o Senhor o perdoou. E ele ficou em paz, porque ele tinha certeza que o Senhor o perdoou. Eu fico pensando que se você já confiou no Senhor Jesus como seu Salvador, eu fico pensando que se você já confiou no Senhor Jesus como seu Salvador, eu fico pensando que se você já confiou no Senhor Jesus como seu Salvador, eu fico pensando que se você já confiou no Senhor Jesus como seu Salvador, eu fico pensando que se você já confiou no Senhor Jesus como seu Salvador, você precisa continuar crescendo. 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 E para isso, usar a armadura de Deus. 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 Em Efésios 6:13 até o 18, diz assim. 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 Portanto, tomai toda a armadura de Deus. 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 Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir ao dia mau. 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 Agora que o soldado estava todo equipado, que estava vestido com a sua armadura, então ele estava pronto para pegar a espada e lutar, e ir para a batalha. Nós precisamos nos preparar com a palavra de Deus. Em Hebreus, capítulo 4, Hebreus 4:12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Isso não significa que nós vamos sair por aí batendo nas pessoas com a Bíblia. Não! Mas nós vamos combater o mal com a palavra de Deus. E foram esses ensinos que Guto recebeu lá no acampamento. E ele estava decidido, ao voltar para casa, ele ia convidar o Jorge para ir até a loja e pagar pela lanterna que ele roubou.
Assim, o Jorge poderia ver a diferença em sua vida. Mas o Guto também confessou para Deus o seu pecado. E ele ficou em paz, porque ele tinha certeza que o Senhor o perdoou. Eu fico pensando que se você já confiou no Senhor Jesus como seu Salvador, você precisa continuar crescendo e, para isso, usar a armadura de Deus. Em Efésios 6 e 13 até o 18, diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir ao dia mau,